o Trump tem feito uma série de falas absurdas, a gente sabe, mas ele fez uma fala essa semana que tem que ficar de olho. Ele disse que os grupos de narcotraficantes domésticos serão tipificados como terroristas assim que ele assumir o mandato. E aí você vai pensar, mas Bia, isso não é bom porque de uma certa forma esses grupos estão invadindo dos Estados Unidos, é aquele discurso que a gente conhece. Mas por trás dessa questão de você transformar um grupo como uma máfia ou de narcotráfico em terrorista, tem uma outra questão: a justificativa para a invasão territorial de um espaço. Então vamos por partes que eu vou explicar essa história. Essa aqui atrás de mim é a declaração, inclusive, da presidente do México, que é a Cláudia, onde ela deixa muito clara a importância da independência e da soberania do México. E aí você vai pensar, mas qual a relação dele considerar um grupo narcotraficante como terrorista e a independência do México? Todas, meus queridos, por causa de uma resolução da ONU, mas eu vou explicar aqui. Quando o Trump faz essa fala, na verdade ele não está preocupado em caçar os grupos de narcotráfico, mas ele faz uma fala para justificar uma invasão territorial ao México, na sua totalidade ou em parte do México, porque existe uma resolução que dá essa brecha. Para vocês terem noção da importância dessa resolução, é ela que justificou a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, ao Iraque e que justifica a invasão de Israel, tanto a Gaza como até o Líbano. Quando aconteceu o 11 de setembro, os Estados Unidos teve um grandíssimo problema, que era o seguinte: eles tinham que caçar os terroristas que tinham feito aquele ataque, mas eles não tinham como caçar porque eles não estavam ligados a uma nacionalidade específica, eles não estavam ligados a um país, e aí eles teriam que invadir vários países. E aí, no auge da emoção, eles conseguiram a aprovação na ONU de uma resolução que deu uma brecha perigosíssima. Essa resolução, inclusive, já era para ter sido suspensa, tá? É a resolução 1373. Essa resolução dá brecha para que o país invada soberanias com o argumento de estar caçando terroristas. Ou seja, ele diz o seguinte: não, minha guerra não é contra você, minha guerra é contra aquele grupo terrorista. Só que para fazer a guerra contra aquele grupo terrorista, ele invade a soberania de um país, destrói o país inteiro, mas diz: minha guerra é contra o grupo terrorista. O Afeganistão, desculpa, era pegar grupos terroristas. E eu posso pegar um exemplo muito de agora, que é Israel, que destrói Gaza argumentando que está caçando o Hamas, ou do mesmo jeito que destruiu parcialmente o Líbano, argumentando que estava atrás do Hezbollah. Todas as regiões tinham soberania e soberanias foram desrespeitadas, baseadas nessa brecha, que dá essa liberdade para caçar os terroristas, justificando a invasão de soberania. Todos os analistas dizem que essa resolução já deveria ter caído, mas ela ainda é muito importante para os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos falam: olha, o México tem grupos terroristas, vamos tipificar os grupos narcotraficantes como terroristas, isso não significa que o Trump está preocupado com a população americana, não. O Trump está criando uma estrutura para justificar a invasão do México, da soberania mexicana, dizendo que está caçando terroristas. Como se os Estados Unidos tomasse posse de uma localidade sem ter direito a essa localidade, saca? Como assim, então a partir de agora os Estados Unidos vai controlar a fronteira do México do lado mexicano, porque está controlando para não ter entrada de terroristas. Entenderam a sacada do Trump? Ao invés de ele ficar esperando, tentar ou ter que negociar com o governo mexicano, que é o normal em qualquer lugar do mundo, ele simplesmente fala o seguinte: olha, eu não vou negociar não, que vocês têm aí terroristas, eu vou caçar os terroristas. E aí ele invade toda aquela territorialidade do México que faz fronteira com os Estados Unidos. E aí toma parte do território mexicano baseado nessa resolução. É perigoso? Muito, porque essa resolução sempre foi utilizada muito no Oriente Médio, mas a gente não viu ainda ela sendo utilizada aqui nas Américas, né? E a gente tem um probleminha aqui do lado, né? Que é Venezuela, que a gente pode ver acordar um belo dia e o Trump falar assim: olha, o governo lá é um governo terrorista e nós vamos levar a paz para esse povo. E a gente também pode utilizar esse argumento para tomar, sabe o quê? O Panamá, e utilizar esse argumento também contra o Panamá. Inclusive, o Trump fez falas muito estranhas na última semana, né? Ele falou que deveria anexar o Canadá, ele falou que deveria rever a questão do canal Panamá, os Estados Unidos deveriam tomar isso, e também falou da Groenlândia, que é um outro problema, mas esse aí, meus queridos, é muito maior.